Olá, começa agora o Unifra Entrevista. Mundialmente conhecido, o movimento popular Outubro Rosa mobiliza a sociedade em torno de um tema de extrema importância, o câncer de mama. O nome faz referência ao laço rosa, que simboliza a luta contra a doença. No Brasil, o movimento começou a ganhar força há 10 anos. O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente. Aqui no país, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, as taxas de mortalidade continuam elevadas e o Rio Grande do Sul é um dos estados que registra mais casos da doença. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o ginecologista e mastologista Flávio Jobim. Seja bem-vindo, doutor. Primeiramente, eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre os números da doença aqui no Brasil e também no Rio Grande do Sul, que é um dos estados, né, que mais tem casos de câncer de mama. Sim. O câncer de mama é hoje um problema de saúde pública, né? Devido à sua frequência e também a importância que ele tem para as mulheres, né? As mulheres temem o câncer de mama, porque realmente ele é uma doença que preocupa pelas suas consequências. E nós esperamos hoje no Brasil, para o ano de 2012, em torno de 52.600 casos novos de câncer. Não são o total de casos, são aqueles que surgirão nesse ano. Nós esperamos, em casos totais de câncer, em torno de 500 mil novos casos no Brasil. Desses, 260 mil serão em mulheres. E veja bem, 260 em mulheres, e desses tumores, 20% a 22% serão de mama. Então veja a importância do câncer de mama. Se nós elencarmos todas as possibilidades que se tem de apresentar um tumor na mulher, 20, 22%, que corresponde aos 52 mil casos, são de câncer de mama. Então isso é um número expressivo, veja bem. Se nós traduzirmos esse número, pense numa população de uma cidade vizinha nossa aqui, de pequeno porte, tu imagina uma cidade toda, como do porte de São Cepé ou até de São Gabriel, com mulheres acometidas de câncer de mama. É bastante gente. E é muita gente, por isso preocupa as autoridades de saúde, o Ministério de Saúde, aqui a Secretaria de Saúde da nossa cidade, pela alta incidência de tumor de mama. No Rio Grande do Sul, nós temos uns das cidades, dos estados aqui de maior incidência. Nós esperamos aqui para o Rio Grande do Sul em torno de 5 mil casos novos. E tem algum motivo para o estado ter bastante casos ou não tem nada a ver, assim? A gente faz alguns estudos apontam algumas direções. Veja bem, o câncer de mama hoje, ele tem uma epidemiologia diferente do câncer de colo de útero, por exemplo. O câncer de colo de útero ocorre em lugares menos favorecidos. Menor acesso à saúde, mulheres menos esclarecidas, condições socioeconômicas mais precárias. Em contrapartida, os estados que têm maior desenvolvimento socioeconômico apresentam aumento da incidência. Para nós aqui, outra suposição seria o tipo de vida que nós levamos, né? A ingesta de gordura seria que nós vamos abordar a questão do risco aqui. Quais são os fatores que realmente aumentam o risco de câncer de mama? E está relacionado à condição socioeconômica e alimentar. Uhum. Então, nós teremos aqui em torno de 5 mil casos. E ele está tão relacionado ao meio que se vive, por exemplo, que nas capitais aumenta mais a incidência. Nós temos, para o país, a incidência é de 52 casos para cada 100 mil mulheres. Isso é, em geral, a média no Brasil. Nós temos, no Rio Grande do Sul, mais de 80, 82 para cada 100 mil mulheres. E em Porto Alegre, por exemplo, que é a nossa capital, que é um centro, vamos dizer assim, mais desenvolvido e que a condição socioeconômica é diferente da nossa, que entra toda a questão de trabalho e também de lazer, Porto Alegre chega a 120 mulheres para cada 100 mil. 120 casos, quase, né, triplica com relação quase triplica em relação à média do Brasil. Aí, se tu for comparar câncer de colo, por exemplo, nós aqui, em relação ao norte e nordeste, nós temos quase que 50% a menos a incidência, justamente por toda essa condição, porque acredita-se que o câncer de mama seja uma doença genética com uma interação com o meio ambiente, condição socioeconômica, condição de reprodução, né? A vida reprodutiva da mulher influi nisso aí.
Tem uma influência importante. A mulher hoje no mercado de trabalho, ela disputa espaço com o homem. Nós temos hoje as mulheres participando tanto ou até em alguns setores mais que o homem. E muitas, hoje mesmo ainda estava lendo um jornal, parece que hoje já chega no Brasil a 40% das mulheres que são responsáveis pelo seu lar, o que antes não era assim. O homem era o responsável pela manutenção do lar, hoje já não é, ele divide com a mulher. E a mulher, então, passou para esse meio de disputa no mercado, né, no mercado de trabalho, na economia, e, consequentemente, ela sofre as consequências do estresse, né, a vida mais agitada, uma alimentação que já não é mais tão regular e tão natural como aquela mulher que antes se preocupava mais com a casa e com o filho. Ela já tem necessidade de partir para, vamos dizer assim, para utilizar os produtos alimentares mais industrializados, e imagina-se em alguns trabalhos que isso tenha consequência em relação ao câncer. E a doença, ela manifesta algum sintoma? A pessoa que está com a doença, ela sente alguma coisa? Infelizmente, isso é um dos motivos que nós temos atraso no diagnóstico, é que na maioria das vezes ela é silenciosa. Como a doença é silenciosa e nos falta muito na questão da prevenção, da orientação, da educação, para que as mulheres entendam realmente que elas devem fazer a prevenção mesmo não tendo nenhum sintoma, elas retardam, às vezes, a procura, né? Elas somente procuram o médico, seja um ginecologista ou um mastologista, quando ela realmente tem algum sinal. E aí, nesses casos, geralmente é presença de nódulo. Tumor, que ela percebe esse tumor e aí ela vai procurar atendimento. E ainda mais lamentável é que, às vezes, ela percebe o tumor, mas como a doença ainda tem um estigma e ela teme, ou às vezes histórias, vamos dizer assim, mal contadas, ela teme a mutilação, que hoje não é bem assim, nós podemos ter tratamento conservador, ela com medo da mutilação, às vezes esconde da própria família. Então ela pode ter um nódulo, às vezes ela pode ter uma retração da pele, a pele fica mais retraída para dentro da mama, que é um sinal, às vezes, que pode ser um tumor. Outros casos é abaulamento, aquele nódulo é tão grande que fica abaulado no peito. E, eventualmente, pode ter dor. Pode ter retração do mamilo, que muitas vezes elas queixam, olha, meu mamilo antes eram os dois bem salientes, agora está retraindo. Pode ser um sinal de tumor. Ou a descarga, às vezes sai um líquido. Mas essa descarga que é espontânea, ela sai espontaneamente, não é pela expressão. Aí sai sangue ou sai uma água bem clarinha, pode ser um sinal de tumor. Mas geralmente é uma doença silenciosa, na maioria dos casos. Na maioria dos casos é uma doença silenciosa. Por isso que se trabalha tanto a questão do alerta, que é uma doença de alta incidência, né, principalmente no Rio Grande do Sul. Ela é no sul do país, né, ela é do câncer o que mais afeta as mulheres e tem um alto índice, infelizmente, de mortalidade. E como ela é silenciosa e ainda tem esse estigma, como eu falei, infelizmente, numa grande parte dos casos, nós fizemos diagnóstico tardio. Porque na maioria dos casos, quem faz o diagnóstico é a mulher. E o exame do toque, ele é o suficiente para diagnosticar a doença? Ou hoje em dia existem outros tipos de exames mais eficazes? Sim, o exame, existe uma grande discussão entre o autoexame. Principalmente nos países desenvolvidos, que eles sentiram que quando começaram a pregar o autoexame, houve uma corrida muito grande das mulheres aos consultórios. E a demanda não pôde ser atendida adequadamente. Por quê? Porque a mulher não se conhecia, ela começou a se palpar, qualquer alteração, porque a mama, ela às vezes apresenta macronódulos, né? Macronodular, assim, uma situação macronodular que é decorrente do tecido mamário. Principalmente fica mais evidente quando a mulher, por exemplo, emagrece, que a mama o tecido mamário fica mais palpável. Como ela não se conhecia, ela interpretava aquilo como nódulo. Então é importante o autoexame, porque a mulher deve ter o autoconhecimento da sua mama. E ele nos ajuda no sentido de que quando aparecer alguma alteração, seja nódulo, seja retração, ou seja líquido, que ela não tinha isso antes, ela vai saber que aquilo necessita de uma observação maior. E aí vai procurar atendimento. Então, o autoexame, outro dia ainda escutava num programa de rádio,
que os comunicadores tinham alertado sobre o autoexame, tudo em função do Outubro Rosa, que as mulheres deveriam fazer o autoexame para prevenir e tal, e houve uma crítica, houve um e-mail depois de um ouvinte criticando que eles tinham feito um desserviço para a população e tal, porque o autoexame era falha. Mas o autoexame não é para diagnóstico. O autoexame é para que a mulher se conheça. E ela vence essa barreira de que o câncer de mama é uma doença que mata, que não tem chance de viver, que é mutilante, né, e que não adianta mexer. Muitas vezes elas chegam com esse pensamento que mexer é pior. Não, elas têm que fazer o autoexame. Principalmente num país como o nosso, que as mulheres não têm acesso à mamografia como deveriam ter, né? O franco acesso, isso não temos. E elas nos ajudam na triagem. Então, hoje a educação é fundamental. E não só as mulheres, eu acho que nas escolas deve-se falar em autoexame, deve-se falar em mamografia, porque as nossas crianças são os que levam informação para dentro de casa, para muitas mulheres que não tiveram essa oportunidade de ter o esclarecimento sobre a doença. E a partir de que idade a mulher já tem que se preocupar, começar a fazer exames? Nós alertamos que toda mulher adulta deve fazer o autoexame. Até porque ela cria esse hábito, essa educação de se tocar e de se conhecer. Porque antes também é um dos problemas que nós tínhamos maior incidência do câncer de mama nas mulheres de meia idade ou nas mulheres idosas. Hoje nós temos mulheres com 24, 26, 28, já se tornou muito frequente com câncer de mama. E até com 19 anos eu já tive um caso com câncer de mama. Então, lógico, a maioria dos nódulos nessa faixa etária são nódulos benignos. São fibroadenomas, são pequenos cistos, eles são benignos. Mas é importante que ela saiba, que ela faça o diagnóstico, que ela procure o profissional para saber se aquilo é benigno, se é um nódulo que pode, no futuro, acarretar algum problema, alguma evolução, se ela deve observar, se ela deve fazer algum procedimento ou não. Então, mulher na idade adulta deve ser orientada para fazer o autoexame. E sempre orientamos também que tem uma hora que é tranquila e que elas podem fazer e fica mais fácil até de realizar o autoexame, que é durante o banho, né? Usando já o sabonete, que a mão desliza mais facilmente, com essa função, com esse objetivo, que ela tenha o conhecimento da sua mama. O senhor falou de vários fatores, né, que contribuem para a incidência do câncer. O estresse, a vida da gente, né, que é muito corrida, a alimentação, enfim. Uma dúvida que todas as mulheres têm: o uso do anticoncepcional, ele provoca, ele contribui para que a doença se manifeste ou não tem nenhuma relação? Sim, a pílula anticoncepcional, ela não tem assim um significado no risco tão grande como tem o hormônio da reposição da menopausa, por exemplo. Mas a pílula, quando ela é usada precocemente, as jovens, as meninas começam a usar numa idade muito precoce, de acordo com o número de anos que ela usar, ela pode ter um risco. É um aumento pequeno, mas existe, porque a pílula é derivado de um hormônio, e o tumor de mama é hormônio dependente. Então, não devemos pregar, orientar que se use pílula numa idade muito jovem, muito frequente, até porque aí existem outros métodos de barreira, porque ele pode levar a um risco relativo menor de incidência da doença, não tanto quanto o hormônio. Porque os principais fatores de risco o principal mesmo é ser mulher, né? Nós sabemos que o homem também tem câncer de mama, mas o risco maior do câncer está em ser mulher. Depois, quando se tem um parente em primeiro grau, a mulher tem uma mãe ou uma irmã em primeiro grau que teve câncer de mama, ela é uma mulher de alto risco para câncer de mama, principalmente se é na pré-menopausa. A questão que eu falava antes, da mulher participar no mercado de trabalho, disputar espaço com o homem e tal, isso aí também, porque levou que elas tenham seus filhos mais tardiamente, e é um fator de risco. A mulher que tem um filho depois dos 30 anos de idade, 32 anos, ela passa a fazer parte do grupo de risco, porque ela ficou mais tempo exposta ao estrogênio, não acabou o desenvolvimento da sua mama, que acaba só depois da primeira gravidez ou da primeira amamentação. Ou a mulher nem tem filho, faz uma opção, devido ao seu trabalho, que ela não vai ter filho. Então, ela também, a mulher que não tem filho, ela
passa a ter uma chance maior de desenvolvimento. Outro problema que nós estamos enfrentando, que é um problema mundial, que é o problema da obesidade. As nossas crianças, nossos adolescentes estão mais obesos. E a mulher obesa aumenta o risco de câncer de mama. O sedentarismo, a ingesta de álcool, a ingesta regular de álcool. O fumo tem maior influência para risco de câncer de bexiga e de colo de útero na mulher. Já o álcool é para câncer de mama. Câncer de mama. As mulheres que menstruam muito cedo, nós sabemos hoje que as meninas estão também começando a menstruar muito cedo, 9, 10 anos, 11 anos de idade. Se ela começa a menstruar muito cedo e para a última menstruação lá, que é a menopausa, também em torno dos 55 anos, ela aumenta o risco de câncer de mama, porque também ela fica nessa janela maior de exposição para o estrogênio. Então, a melhor forma de prevenir seria evitar tudo isso aí que o senhor... A melhor forma, a ingesta, eu falei antes no nosso caso do Rio Grande do Sul aqui, que se relaciona à ingesta de gordura, ao tipo de alimentação, ao tipo de vida. Então, a dieta, quanto mais natural, quanto mais saudável, melhor. Não só para o câncer de mama, mas para qualquer outra doença. Para qualquer outra doença. O exercício, porque o sedentarismo também está relacionado a isso. Existem trabalhos conduzidos que aquelas mulheres, grupos de mulheres que praticavam exercício físico regularmente tinham menor incidência de câncer de mama. Tá bom, doutora, a gente volta então no próximo bloco. O Unifre Entrevista faz um breve intervalo e a gente já volta. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Lixo fora do lugar prejudica o equilíbrio ambiental. Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Você sabia que o lixo é um dos maiores responsáveis pelos alagamentos do país? Faça sua parte, coloque o lixo no seu devido lugar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. O Unifre Entrevista está de volta. Hoje o nosso tema é o câncer de mama. Está aqui conosco no estúdio o ginecologista e mastologista Flávio Jobim. Doutor, no outro bloco o senhor chegou a comentar, né, que o câncer de mama ele não dá só em mulheres, os homens também têm. Qual é o índice de incidência da doença nos homens? Existe bastante casos aqui no Brasil? Nós temos bastante casos, mas são, em relação às mulheres, é 1%. De cada 100 casos, 1 é em homem. Mas costumamos alertar que tanto a mulher como o homem, eles devem ter cuidado. E os sintomas, né? são os mesmos? Os sintomas são os mesmos. O homem percebe mais precocemente, a não ser que seja obeso, porque os homens obesos também têm uma dificuldade maior, porque ele tem depósito de gordura na mama, mas ele percebe mais precocemente, né? Porque ele fica mais junto à pele. Ele tem pouco tecido mamário, mas junto à pele ele percebe a nodulação. Mas o sintoma é mesmo, é nódulo, é retração, é saída de líquido. E como a mulher, a conduta é a mesma, a maneira de investigar é a mesma. O homem, quando tem suspeita de tumor com o exame detectado, com o exame clínico, ele deve fazer a investigação, deve fazer mamografia, deve fazer ultrassom. Se for indicado punção, que já é a parte diagnóstica, também ele deve fazer, porque ele segue o mesmo protocolo de tratamento da mulher.
E como é que é feito o tratamento da doença hoje em dia? As pessoas precisam se submeter à quimioterapia, à radioterapia? Depende da fase que se fez o diagnóstico. Por isso que quanto mais precoce, porque tanto a instituição do tratamento como a chance de cura está relacionada à fase que se realizou o diagnóstico. A fase mais precoce, o tratamento é mais conservador, quer dizer, não é um tratamento mutilante, não precisa tirar a mama, a chance de sobrevida dessa mulher viver o resto da sua vida livre da doença aumenta, chega próximo a 100%, quando é diagnóstico bem precoce, e quanto mais tarde, vai diminuindo mais a chance de cura. Mas hoje o tratamento é conservador, inclusive tanto da abordagem da mama como dos nódulos da axila, que se faz a pesquisa do linfonodo sentinela. Se for no início, muitas vezes ela pode até ficar fora do protocolo de quimioterapia. Por exemplo, se é um tumor lá de meio centímetro, uma mulher com todos os fatores prognósticos que hoje são vastos e estudo favoráveis, ela pode ser livrada da quimioterapia. O que a gente realiza, por exemplo, sempre nos tratamentos conservadores, é o tratamento de radioterapia, que é uma maneira de fazer a prevenção local do câncer de mama na própria mama. A quimioterapia já é uma prevenção sistêmica. Então, uma abordagem hoje pode ser por tratamento cirúrgico, quimioterapia, radioterapia, hormonioterapia, que na verdade são os bloqueadores de hormônio, porque o tumor é hormônio dependente. Então, o tratamento, assim, as opções que a gente tem hoje para oferecer para a mulher em relação ao tratamento é vasta. Não é apenas mastectomia, né? E naquelas que, porventura, tiverem a infelicidade de ter um tumor descoberto muito tardiamente e sofrerem a mastectomia, elas poderão realizar a reconstrução também, através da cirurgia plástica, que hoje em dia está muito desenvolvida. E é uma doença também que mexe muito com a vaidade da mulher, né? Exatamente. Como é que os médicos lidam com essa questão? Porque, claro, ficar doente já é uma questão que é complicada, né? Sim. Mas no caso do câncer de mama também mexe muito com a vaidade da mulher, deve ser complicado lidar com isso. Exatamente. Por isso que eu comentei até no outro bloco, muitas vezes elas nos procuram tardiamente porque elas têm medo da mutilação. Então, isso nós temos que combater, para deixar bem claro para as mulheres que a doença de mama hoje é como qualquer uma outra doença, como diabetes, outra doença. Acabar com preconceito, que ela tem o tratamento, e a indústria, as pesquisas investem cada vez mais na doença, então está sempre surgindo novas medicações, novos protocolos de tratamento, novas abordagens cirúrgicas, e a mulher pode, hoje em dia, conviver e não ter a sua imagem, a sua feminilidade tão abalada em virtude do câncer de mama. E a mulher que teve o câncer de mama e ainda está em idade reprodutiva, ela pode ter filhos normalmente, amamentar? Não é proibido, a gente orienta sempre que elas devem ter cuidado, né? Porque ela vai ser submetida, quando ela está grávida, a uma condição adversa de carga hormonal. Então, ela não deve, logo que faz o tratamento, já ter uma gravidez. Mas hoje os trabalhos mostram que aquelas mulheres que gestaram depois de um tumor de mama, ele não teve influência sobre a sua sobrevida. Ele pode, que é uma das preocupações, retardar depois o diagnóstico num caso de uma recidiva, porque ela vai ficar com as mamas lactantes, vai ficar as mamas túrgidas e pode encobrir algum tumor. Mas as mulheres não são proibidas de engravidar após um tratamento para câncer de mama. Uhum. Aqui na região, o tratamento ele pode ser feito em quais os hospitais? Como é que é essa estrutura que a região oferece para as mulheres que têm o câncer? Em Santa Maria, que é onde nós estamos inseridos, aqui a gente recebe de toda a região aqui. Mas na Secretaria de Saúde nós temos vários ambulatórios na periferia que tem os ginecologistas que dão o primeiro atendimento e orientam a questão da prevenção do câncer de mama. E nós temos aqui, vizinhos de vocês, aqui no ambulatório do Rosário, onde eu estou trabalhando ali, nós temos um serviço já há vários anos, que essas pacientes que têm alguma suspeita de doença de mama, seja benigna ou maligna, elas são encaminhadas para avaliação aqui. Aqui nós fizemos toda a avaliação, elas fazem mamografia, ultrassom, biópsia, a gente pode fazer ali punção com agulha fina ou biópsia com agulha. Aquelas que têm indicação, elas recebem tratamento cirúrgico na casa de saúde, nós operamos na casa de saúde, e o tratamento complementar é realizado no hospital universitário, a quimioterapia, a radioterapia. E elas continuam fazendo todo o acompanhamento, nós temos todo o suporte ali, o acompanhamento durante a doença e após as doenças no seu segmento. No hospital universitário nós temos o outro serviço de mastologia, que é todo
montado com toda a infraestrutura para receber essas pacientes. E como ele é um hospital de referência, ele abrange toda a região, aqui os municípios vizinhos que nos encaminham, onde elas fazem também os mesmos procedimentos, tanto de diagnóstico como de tratamento e de segmento. E o Hospital Universitário agora está empenhado, já saiu o edital, está abrindo uma residência de mastologia, porque nós precisamos formar profissionais, né, capacitados, porque a doença está aumentando a incidência. Se a doença aumenta a incidência, nós temos que ter gente profissionais, né, para atender que possa acolher essas mulheres. E a preocupação sempre de dar um tratamento multiprofissional, global, para que essas mulheres se sintam realmente amparadas e não tenham um sentimento de que a doença é mutilante e acaba a sua vida. E esse atendimento ele é todo via SUS? Todo via SUS. Essas mulheres, claro, depois nós temos, isso que eu falei, tudo é SUS, né? Mas nós temos as clínicas particulares, onde nós temos esse atendimento, tanto ginecologistas como os mastologistas, e principalmente no Hospital de Caridade, que tem todo o serviço de quimioterapia e radioterapia, que a mulher pode fazer um tratamento completo. A Unimed, que o Hospital da Unimed tem uma unidade de tratamento quimioterápico, e então elas podem hoje realizar tranquilamente o tratamento do câncer aqui, como ela receberia em qualquer parte do país ou até fora do país. Estamos bem servidos, então, Estamos em atendimento. bem, certamente. Os profissionais, todos que trabalham na área, são atualizados, até porque hoje, vocês sabem, com toda a tecnologia que a gente tem, o que acontece no mundo se sabe em tempo real. Tá bom, doutor, eu vou pedir que o senhor deixe uma mensagem para todas as mulheres, já que a gente está no Outubro Rosa, né? Uma mensagem positiva de prevenção, para todas as mulheres que, de repente, ainda têm um certo preconceito com a doença, que estão doentes, estão em tratamento. Exatamente. Eu sempre digo, a mensagem que eu deixo, assim, que o câncer de mama, o diagnóstico de câncer de mama, não é o fim, mas é um começo de uma nova vida e, com certeza, uma vida que trará, assim, muitas alegrias, né? Nós temos, no nosso serviço, e até participou da caminhada, uma paciente que teve um nenê com câncer de mama. E eu sempre digo, é uma nova vida que começa, não é o fim. Certamente elas terão que viver de maneira diferente, mais preocupadas com a sua saúde e com as outras pessoas que o cercam, porque nós temos que transmitir tanto essa mensagem de cura como de otimismo. Doutor Flávio, então a gente agradece a sua presença aqui nesse mês tão importante para a mulher, que é o Outubro Rosa, e até uma próxima, quem sabe, aqui na TV Unifra. O Unifra Entrevista de hoje fica por aqui. Se você quiser mandar alguma sugestão de tema para o programa, mande um e-mail para tvunifra@unifra.br. Até a próxima semana.